Começa neste instante o podcast mais aguardado do mês pelos profissionais do setor de base florestal. O Revista o Papel em Minutos, o programa que resume os principais conteúdos de cada edição mensal da Revista o Papel e traz destaques editoriais como dicas de leitura aos ouvintes. Eu sou Patrícia Capa, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Santi, para apresentar o programa comigo. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. Nesta edição do nosso O Papel em Minutos, vamos destacar as principais matérias da edição de julho da revista O Papel. E, como de costume, neste primeiro bloco trazemos um resumo sobre o conteúdo da reportagem de capa, que este mês é especial sobre a Bracel em seus mais de 20 anos de presença no Brasil. E, além disso, vamos falar também sobre a entrevista principal, que traz um tema muito relevante: a mudança climática, que exige mobilização conjunta para enfrentar os desafios que virão pela frente em nível mundial. Começando pela reportagem de capa, destacamos a Bracel, líder global na produção de celulose solúvel e integrante do grupo RGE, que na revista O Papel de julho, a Bracel celebra os marcos e as conquistas da trajetória de 21 anos de presença no Brasil. As 2 décadas de presença no país somam investimentos expressivos e resultam em uma atuação competitiva e diversificada. E o nosso convidado para falar um pouco sobre a empresa é Luiz Dutra, vice-presidente de assuntos corporativos da Bracel. A Bracel já tem mais de 20 anos de atuação no Brasil, com investimentos da ordem de 6,5 bilhões de dólares ao longo desse período, ou seja, a gente começou a operação aqui em 2003. E desde o início, nosso foco sempre foi a geração de valor compartilhado em toda a cadeia de negócio. Há uma filosofia muito importante por trás disso, que é a filosofia dos 5 Cs, que basicamente ela expressa que, na medida que nós geramos impacto positivo para a comunidade, para o clima, país e clientes, somente após essa sequência a gente vai ter realmente um resultado bom para a companhia, o que reforça todo o gerenciamento estratégico nas nossas tomadas de decisão. Temos orgulho de estar em plena expansão no Brasil, buscando fazer a diferença em cada detalhe para todos os stakeholders, incluindo o desenvolvimento das nossas pessoas, ou seja, do capital humano. Atualmente, as operações de celulose e tixo, localizadas em São Paulo e Bahia, geram milhares de empregos diretos e indiretos, contribuindo com o desenvolvimento econômico do país. Seguiremos com a nossa missão de melhorar a vida das pessoas, investindo em tecnologia de ponta para desenvolver recursos de maneira sustentável. Agradecemos o executivo Luiz Dutra pela participação em nosso programa e convidamos os ouvintes à leitura da matéria completa em opapeldigital.org.br, onde vão encontrar entrevistas realizadas com os demais executivos que estão à frente das operações da Bracel. A reportagem traz um enfoque amplo sobre os diferentes segmentos de atuação da empresa, com detalhes do seu planejamento estratégico para os próximos anos. Boa dica, Thaís! E já adentrando ao conteúdo da nossa principal entrevista desta edição de julho da revista O Papel, vamos trazer aos ouvintes informações preciosas sobre o importante tema da mudança climática. Como explica o geólogo Marco Moraes, pesquisador de mudanças climáticas e autor do livro Planeta Hostil, da Matrix Editora, e nosso entrevistado desta edição, os eventos climáticos extremos, como os que acometeram o Rio Grande do Sul recentemente, tendem a não ser fatos isolados daqui em diante. De acordo com o pesquisador, aquecimento global e efeito estufa são algumas das ocorrências que estão diretamente ligadas aos desastres ambientais que vêm acontecendo no Brasil. E nesta entrevista concedida à repórter Caroline Martim, ele aborda as perspectivas acerca da mudança climática em curso e os impactos sofridos por diferentes regiões do Brasil. Além de dar enfoque às consequências já vistas nos últimos eventos climáticos, Marco Moraes faz um mapeamento sobre outras situações de risco. A melhor maneira para nós compreendermos e, consequentemente, prevermos o que vai acontecer com o clima no Brasil é considerarmos que os padrões que hoje a gente observa em diferentes regiões, em diferentes épocas, tendem a persistir, só que se tornando mais extremos. A gente viu isso agora no Rio Grande do Sul, com essa chuva intensa. Vimos em 2022 no Sudeste. Em 2023, vimos uma seca muito prolongada na Amazônia, na época de seca, mas muito prolongada e muito intensa. E estamos vendo isso agora no Pantanal.
Também é uma época de seca, só que a seca começou mais cedo e está se mostrando particularmente intensa. A região semiárida do Nordeste, por exemplo, está se tornando mais árida, a ponto de haver o risco de parte dessa região se tornar um verdadeiro deserto, o primeiro deserto no Brasil. Ainda sobre chuvas, o litoral do Nordeste é outro local onde chove muito em diferentes épocas e tem sofrido com chuvas intensas nos últimos anos. Então, essa é uma maneira assim bastante geral da gente pensar nas tendências do clima. Agora, podem haver surpresas e coisas como, por exemplo, a destruição da floresta amazônica podem reduzir o volume de chuvas no interior do centro-oeste e do sudeste. São coisas que podem não, digamos assim, amplificar um padrão atual, mas até modificá-lo. Agradecemos o geólogo e pesquisador especialista de mudanças climáticas, Marco Moraes, pela presença em nosso O Papel em Minutos. E convidamos a todas, todos e todas a leitura completa desta entrevista, na qual está ressaltada a importância de estruturar ações em diferentes frentes, posicionando a contribuição da indústria de base florestal neste contexto. Os ouvintes podem acessar este e muitos outros conteúdos da edição de julho da revista O Papel em opapeldigital.org.br ou em newspulpaper.com, o nosso novo portal de notícias que tem a credibilidade da BTCP e vem crescendo em acessos a cada dia como veículo de notícias especializado sobre a indústria de celulose e papel. Para quem não conhece, Patrícia, vale conhecer o newspulpaper.com, que integra as publicações da BTCP, como guia de fabricantes e fornecedores, a própria revista O Papel e muito mais informações além das páginas impressas. E com estas indicações de leitura sobre a edição de julho da revista O Papel, Thaís, vamos fechar este primeiro bloco do nosso Papel em Minutos, o programa que resume os conteúdos da revista O Papel há 85 anos em circulação mensal impressa no Brasil e no mundo. Começamos nosso segundo bloco deste programa com referências aos colunistas convidados e temas abordados em suas colunas nesta edição de julho da revista O Papel. Quem está conosco neste O Papel em Minutos é o colunista Pedro Vilas Boas, autor da coluna Anguti, nome da consultoria da qual ele é diretor. Inicialmente, pedimos ao Pedro para trazer aos ouvintes informações sobre o cenário do setor de aparas após os impactos que as fortes chuvas no Rio Grande do Sul provocaram ao segmento. Senhores, bom estar aqui com vocês novamente para falar um pouco desse complicado mercado de aparas de papel, né? Os preços continuam apresentando altas fortes, nesse ano aqui até agora já subiu mais de 50%, o que é uma elevação de preços bastante alta, né? Mas as notícias eu acho que tendem a ser boas. A coleta no Rio Grande do Sul está se normalizando e o Estado já começa a fornecer aparas e com isso a pressão sobre as aparas no Estado de São Paulo está diminuindo um pouco. Outro fato bastante positivo é que com essa alta de preços, a coleta de rua, a coleta dos catadores estão estimulados novamente e estão conseguindo trazer material para os aparistas, para os depósitos, e as cooperativas também estão trabalhando com bastante ânimo, né? Nesse cenário, a gente poderia até imaginar que os preços vão se normalizar, vão parar de subir, vão cair, qualquer coisa disso. Falar disso nesse mercado é muito complicado, né? E a gente tem um ponto também que é a forte volume de expedição de caixas que a Empapel vem reportando. A expedição de caixas de papelão do lado está crescendo 5% ao ano. Nós não temos o crescimento de outros papéis reciclados, mas sabemos que ele também vem sendo bom, né? E com isso a pressão sobre as aparas deve permanecer, ainda que em nível menor. É muito difícil saber o que vai acontecer, mas, como eu já disse, provavelmente os preços vão se estabilizar, ainda que em um nível alto. Mas é importante lembrar que no início desse ano as aparas estavam com o mesmo valor que elas eram comercializadas há 7, 8 anos atrás.
Então, o preço atual é um preço de referência bom, é um preço que permite que todo mundo trabalhe com lucratividade. Vamos aguardar um pouco mais para ter um cenário mais claro e ver o que vai acontecer. Obrigado. Além de fazer este panorama sobre as perspectivas do setor de aparas, Pedro fez uma análise sobre a cadeia produtiva desta indústria. Senhores, bom estar com vocês novamente para falar agora um pouquinho sobre a cadeia produtiva de papel de embalagem, que vem sofrendo algumas alterações. A entrada do papel de fibra virgem no mercado alterou a composição do mercado entre papel de fibra reciclada e papel de fibra virgem, com prejuízo para os fabricantes de papel reciclado. Essa situação começa também a apresentar uma tendência de normalização em função de dois motivos, basicamente de dois motivos. A expedição de caixa de papel ondulado está apresentando um crescimento bastante forte, 5% ao ano, e isso ajuda a tirar papel do mercado, e também o crescimento nas exportações, tanto de kraftliner como de papel miolo, ainda que em nível abaixo da verificada em 2022, estão apresentando um crescimento bom em relação a 2023, o que ajuda a tirar esse excesso de papel de fibra virgem do mercado interno e mostra uma tendência de retorno àquela composição padrão entre papel reciclado e papel de fibra virgem, permitindo uma convivência um pouco mais harmônica entre os dois tipos de produto. O papel reciclado com isso já começa a recuperar. A falta de aparas fez com que os fabricantes de papel reciclado, mesmo não tendo um mercado muito ativo, sofressem forte impacto de custo, mas nos últimos meses isso também começa a mudar, eles estão conseguindo a recuperar um pouco da sua lucratividade. E com isso a tendência desse mercado é voltar ao padrão que sempre aconteceu, E com a expedição de caixas mantendo o crescimento atual, é provável que a gente tenha ainda um segundo semestre muito bom para todos esses produtores, para todo esse segmento. Pedro, muito obrigada por trazer informações atualizadas sobre o setor de aparas e que todos os desafios sejam superados e um novo ciclo de mercado virtuoso surja pela superação de todos os envolvidos nas questões em debate, tanto no setor de aparas quanto de papéis para embalagens. E vale aqui recomendar também nesta edição as leituras de todas as demais colunas assinadas sobre gestão, mercado e indicadores que estão imperdíveis nesta revista O Papel de julho. Lembrando que a nossa edição de julho está disponível em opapeldigital.org.br e também em newspulpaper.com, além das edições impressas que os associados à BTCP e assinantes O Papel recebem em suas residências. Isso mesmo, Thaís. E desta forma, com destaques para os nossos conteúdos e participação especial neste segundo bloco do nosso programa, vamos encerrando esta segunda parte com os nossos agradecimentos a todas, todos e todas que nos acompanham e são também leitores da revista Papel Impressa, que completou em 2024 seus 85 anos de circulação mensal. Esta parte final do nosso programa é dedicada aos destaques de reportagens, notícias do radar, agradecimentos aos anunciantes e chamada de capa da nossa próxima edição. Nosso principal destaque deste terceiro bloco é a matéria especial sobre o perfil profissional do executivo Walter Schalka, que deixou este mês o cargo de CEO da Suzano após 11 anos de trabalho em uma gestão marcada por transformações e expansões significativas. Trazemos a seguir um trecho da entrevista exclusiva de Schalka, concedida à repórter Fernanda Capo, em que ele cita algumas lições de carreira a partir das quais nossos ouvintes podem se inspirar para crescer em suas jornadas. Nunca se acomode no status quo. Nunca entre numa área achando que seu objetivo na área é fazer a função para a qual você foi designada ou designado. Você tem a função de transformar aquele negócio. E a gente não consegue transformar o todo sem resolver o problema da nossa calçada. Então, primeiro, vamos resolver o problema para que você foi colocado, na área que você foi trabalhar, faça a transformação necessária dessa área, mude a cara e você vai gerar oportunidades para você ter desafios maiores. E no desafio maior, refaça também a transformação.
E aí você vai gradativamente fazendo isso acontecer. É assim que você vai crescer profissionalmente e pessoalmente. Isso dá o orgulho de chegar, Fernanda, à noite, e falar o seguinte: olha, eu participei de uma jornada de transformação. Eu estou fazendo coisas diferentes do que eu fazia ontem. E, de outro lado, vai dar a perspectiva de mudança e de criação de valor que vai dar dentro da empresa, dizendo o seguinte: olha, a Fernanda é uma pessoa que consegue mudar o status quo, consegue transformar e consegue fazer acontecer. Essa mudança é que vai gerando novas oportunidades. As pessoas vão enxergar na Fernanda uma pessoa que fala assim: bom, eu dei um desafio, ela resolveu, agora vou dar um maior, vamos ver se ela resolve. E aí, gradativamente, as pessoas vão crescendo e gerando as oportunidades. Então, assim, é um jogo de construção, é um jogo de colaboração, é um jogo de coletividade. Não é um jogo de indivíduo. Eu não acredito em super CEO, super homem, super mulher. Não acredito nisso. Eu acredito que é um jogo coletivo, e a hora que você constrói esse jogo coletivo, você gera oportunidades para muita gente, e isso é muito gostoso, isso dá muito orgulho. Nossos agradecimentos especiais ao Walter Schalke, que tanto nos honra como brasileiros por toda a sua competência exemplar em gestão de pessoas e organizações que ele conduziu ao sucesso, como a centenária Suzano, que iniciou recentemente as operações do Projeto Cerrado. E deixamos aqui o convite aos ouvintes para a leitura da matéria completa nesta O Papel de Julho, em opapeldigital.org.br, newspulpaper.com ou em suas revistas impressas que estão a caminho de suas residências. E vamos trazer agora alguns dos destaques de notícias do nosso radar. A Veracel completou 33 anos e esta notícia tem matéria exclusiva no newspulpaper.com, com mais informações, além do que trazemos em nosso radar. Portanto, já fica a dica de acesso ao portal aos ouvintes para quem quiser saber mais sobre essa história de sucesso. E a EIFRE avança em serviços de descarbonização industrial. A Klabin anuncia aporte para a modernização da unidade de Monte Alegre. E a Solene celebra 10 anos com a atualização da identidade de sua marca. Fechando aqui então nossos destaques, comunicamos que a MD Papéis lançou o Repack Plus. Quem quiser saber mais sobre este lançamento e muito mais notícias, acesse newspulpaper.com, que traz as informações mais completas, ou leia resumidamente em nosso radar da O Papel de Julho. E depois do radar, vem agora o nosso momento de agradecimentos aos anunciantes da nossa revista O Papel Impressa, edição de julho de 2024. Que rufem os tambores, Thaís, para manifestar o nosso muito obrigada às empresas Andritz Brasil, Akshen Brasil Indústria Química, Contec e Ecolab. E temos também a Irmãos Passaúra, a Queidant e a Peróxidos do Brasil, juntamente com as empresas Solenis, Valmet Celulose, Papel e Energia e Voit Paper. Todas estas empresas, que muitas dentre delas publicaram em seus anúncios os parabéns à Bracel em seus mais de 20 anos de trajetória no Brasil, estas empresas nos apoiaram na sustentabilidade da circulação impressa da revista O Papel de Julho. Portanto, imensa gratidão a todas por seguirmos juntos nesta jornada de valorização dos veículos impressos. Também vamos registrar aqui nossos agradecimentos à centenária Suzano, que é a nossa grande parceira no suporte do papel capa e miolo neste ano. E aproveito este programa para enviar meu grande abraço a toda a equipe Suzano que se empenhou para que esta nossa parceria se realizasse, e especialmente ao executivo Alexandre Lana, que é atualmente presidente do Conselho Executivo da ABTCP. E para fechar o nosso programa, informamos que a nossa próxima edição da revista Papel, agosto de 2024, será sobre o papel e papelão como alternativas sustentáveis ao setor de embalagens. Portanto, fornecedores desta cadeia produtiva da indústria papeleira, juntem-se a nós nesta próxima edição da O Papel, que terá esta matéria de capa tão relevante sobre tudo o que está acontecendo neste setor, além de trazer inovações e perspectivas. E desta forma, vamos encerrar este O Papel em Minutos, com agradecimentos a todas, todos e todas que nos acompanharam e participaram deste programa. E nos encontramos novamente na próxima edição. Obrigada!